Olá, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos para o nosso Café com o Evangelho. Eu sou Leila Rocha de Oliveira. E Roberto Antônio de Oliveira. Nós somos do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra, interior de São Paulo. Hoje é dia 13 de julho de 2020, segunda-feira, e estamos iniciando mais uma semana com esse bate-papo gostoso e descontraído. E nós trouxemos esta semana um convidado muito especial. Ele é baiano, é um grande trabalhador espírita, e eu pergunto, será que vocês sabem de quem nós vamos falar? Baiano? Grande divulgador do espiritismo? Bom, você lançou o repto, que é um desafio, e eu boto a música, que é para facilitar as respostas daqueles que estão agora conosco, né? Então vamos à resposta. Vamos ver se vocês vão saber de quem nós estamos falando. Somos companheiros, amigos, irmãos, que vivem alegres, pensando no bem. A nossa alegria é de bons cristãos, não ofende a Jesus, nem fere a ninguém. A nossa alegria é bem do Evangelho. É o bem do Evangelho. Vibrai e contagia. Da criança ao velho. Mesmo entre perigos. Daremos as mãos. Como bons amigos. Como bons cristãos. Quem já sabe de quem nós estamos falando? Agora está mais fácil, né, Leila? Exatamente. Estamos falando de Leopoldo Machado. Leopoldo Machado, um grande trabalhador da divulgação do Espiritismo. Quem já ouviu falar de Leopoldo Machado? A semana passada, quando nós falamos de Jesus Gonçalves, nós falamos rapidamente que Leopoldo Machado foi um dos que auxiliou Jesus Gonçalves naquela arrecadação de uma verba para poder construir o centro, lá naquele ambiente onde aqueles rancenianos se encontravam. Jesus Gonçalves, grande trabalhador. E Leopoldo Machado também. Gostaria, Roberto, de falar um pouco, dar a introdução a esse grande trabalhador espírita? Sim, com muito prazer. A Leila falou que ele era baiano, né? Foi baiano. Na verdade, eu acho que a Bahia foi apenas o berço, porque ele foi de todo o Brasil. É verdade. Então, o nome de batismo é Leopoldo Machado de Souza Barbosa. Ele nasceu no arraial de Cepa Forte, hoje é a cidade de Jandaíra, na Bahia, né? E a 30 de setembro de 1891, portanto, ainda no Brasil, República bebê, né, com 2 anos. É verdade. E ele, o Leopoldo, quando ele era o caçula de uma família, quando ele nasceu, ele era o caçula de uma família de mais 4 irmãos, tudo menino. Posteriormente, veio mais uma menina e ficaram 6 filhos no total. Mas quando ele era bebê ainda, ele padeceu de várias enfermidades. Imagina, 1891, a dificuldade da medicina. E ele, inclusive, os médicos, quando ele se encontrava com 2 anos de idade, diagnosticaram como se ele fosse deficiente mental, ele não ia conseguir aprender nada, era um espírito limitado fisicamente e mentalmente.
Mas a mãe, que era católica, ela recorre, porque no momento das angústias a gente recorre a tudo. E ela busca um rezador, um curandeiro. E esse curandeiro consegue curar o Leopoldo e ele fica completamente sadio. E aquilo despertou, inclusive, na mãe. Leopoldo ainda era bebezinho, mas a mãe ficou muito interessada em entender um pouco mais sobre aquilo. O pai do Leopoldo, o nome dele era Eulálio de Souza. E a mãe tinha um nome tão belo, Ana Isabel Machado Barbosa. E ele, criança ainda, era muito respeitado diante da própria família e de uma família muito humilde, com muitas carências materiais. Leila, os biógrafos retratam que a família era paupérrima. Paupérrima. Ele desde cedo já precisava trabalhar. Ele não chegou nem a concluir aquele ensino que hoje em dia nem existe mais, mas que a gente antigamente dizia o curso primário. Hoje é metade do fundamental. Dizem que ele estudou até a 3ª série, mas ele, como esses grandes espíritos missionários, ele também, como Jesus Gonçalves, ele também era um autodidata. E ele, apesar de todo o esforço de trabalho que ele precisava realizar, mas ele conseguiu ir se educando, mesmo sem frequentar, como se coloca, os bancos escolares. Ele foi estudando e ele foi tendo um desenvolvimento muito grande. Mas o Jesus, quando ele tinha 12 anos, o pai... O Jesus, desculpa. Leopoldo. O Leopoldo, que a gente falou tanto do Jesus semana passada. O Leopoldo, também. Quando o pai, quando ele se encontrava com 12 anos, o pai se ausenta de casa. O pai foge, o pai envolvido com política, e pelas perseguições políticas o pai foge, se afasta, vai para outro lugar. E o Jesus, que era o caçula da família, assume com 12 anos, aquela responsabilidade de continuar suprindo e orientando a família. E ele era tão respeitado que a mãe e os irmãos, eles consideravam o que ele falava. Então, ele assumiu a posição de pai. A posição do pai ele assume ali, e os irmãos obedeciam a ele, mesmo ele sendo mais moço. Mas quando foi... gostaria, Roberta, eu já falei muito, fala um pouquinho, senão eu começo a falar e me empolgo. Então, mas é muito importante essa empolgação, porque conhecendo a biografia, a gente sendo tocado, ficamos a imaginar. Então, aqueles que tiveram a possibilidade de contemporizar, de compartilhar, de vivenciar as experiências com ele. Como a Leila acabou de colocar, então ele ainda muito novo, ele assumiu as responsabilidades da família e como não poderia ser diferente, ele não pôde concluir os seus estudos regulamentares. Mas aí ele vai para Salvador, Leila, que é interessante. Mas em Salvador ele vai trabalhar num hotel como garçom. E lá ele conhece, entre os garçons, uma pessoa que era espírita. E aí tem o primeiro contato com o espiritismo. Naturalmente, isso já não era da formação dele, porque ele formou-se no campo da religiosidade como católico. E como profitente dessa outra religião, ele tinha as suas dúvidas, né, sobre o que fazer, como fazer, e ficava nesse limbo. Mas aí ele teve algum despertamento mediúnico?
Então, ele desde criança, ele já tinha também, talvez até em função disso, a gente não sabe, quando os médicos dizem que ele era um deficiente mental, poderia ser já os tormentos da mediunidade, ele ainda bebezinho, mas aquela, talvez, aproximações, talvez até irmãos não tão felizes com a presença dele ali, não se sabe, mas ele tinha também algumas manifestações mediúnicas desde criança. Mas como o Roberto falou, lá nesse hotel ele trabalhou em vários lugares, mas nesse hotel, esse garçom, ele também ele era voltado para, apesar de ser um homem simples, um garçom, mas ele gostava muito de ler, gostava muito de poesias, ele escrevia as poesias e ele começou a emprestar livros para o Leopoldo Machado. E aquilo despertou, eu acho que o que estava adormecido no Leopoldo foi despertado naquele momento. E o Leopoldo toma gosto pela arte, pela poesia, os sonetos, pela parte de teatro, toda a parte de arte, de cultura, vai sendo despertada no Leopoldo. Mas em torno de 1915, ele nasceu em 91, 15, ele 91, estava com 24 anos. 24 anos, ele conhece o José Petitinga, um baiano também, um grande trabalhador espírita. E o José Petitinga é que dá a ele todo esse embasamento da doutrina espírita. E com isso, ele, tendo toda essa orientação através do José Petitinga, ele ali desenvolve realmente o seu lado do desejo, do despertamento daquela doutrina que ele nunca tinha ouvido falar com tanta profundidade. E aí ele se torna um grande arauto do espiritismo e um grande trabalhador espírita. E aí, Roberto? Foi até o casamento, Leila. Sim. Porque aí você falou já da vivência dele na doutrina espírita, né? Mas aí ele vem a conhecer na Bahia, né, Leila? Na Bahia vem para o Rio. Não, ele conhece na Bahia. Na Bahia, então, com Dona Marília Ferraz de Almeida. Pelo menos é o que dá a entender as biografias, Isso. que ele conhece ela lá. Era que é um centro populoso, capital, né? Porque lá no interior ele não teria nem sequer começado, por como diz a sabedoria popular, a água corre para o mar. Né? E nós sabemos que o Espiritismo, ele difunde-se pelo contato com o povo, né? Com a massa. Então é mais ou menos como o semeador. Ele tem que ir ao campo, não é o campo, não vem a ele. Então, para ele difundir a missão dele, tinha que ser realmente nos grandes centros populosos. Como dizia Chico Xavier, que morões juntos não fazem cerca. Sim, isolados menos ainda, né? Nós não sabemos muito os detalhes, por exemplo, de quando ele casou, quantos anos ele tinha, quantos anos a esposa tinha, mas ele vem para o estado do Rio de Janeiro e ali, em primeiro lugar, ele vai morar em Paraíba do Sul. A esposa era professora, eles ali fundaram um colégio normal para a formação de professoras. E lembrando que nesse meio tempo, ele já com seus estudos todos muito desenvolvidos, não tinha os diplomas acadêmicos, mas ele era jornalista, como dissemos, poeta, ele escrevia peças de teatro, ele era polemista. Quando eu disse polemista, eu fiquei pensando, será que como gostava de polêmica, gostava de arrumar confusão? O que você gostaria de falar, Roberto, com relação a ele ser um polemista? O que você entende? É verdade, eu acho que não foram muito felizes, né, na escolha, ou melhor, no título, porque
Ele era uma pessoa que literalmente, ele levava as pessoas a pensar. Ele seria um filósofo, né? Isso, mas quando Seria um você filósofo. leva a pessoa a pensar, você leva ela a mudar. É, Porque ninguém muda de modo próprio, regra geral. Então nós somos provocados. E quem vai nos provocar a fazer essa mudança são as polêmicas, né? Mas por que você faz só desse jeito? Uma hipótese, né? uhum. Você já pensou em fazer de outro? Ele aí já está lançando a polêmica. É nesse sentido né? que ele era um polemista. Então, imagine, por exemplo, a pessoa que transita por uma determinada avenida, né, diariamente. Mas ele só vai por um lado, por uma calçada. Aí já conhece aquelas lojas todas, de memória. E aí encontra-se com ele e fala assim, mas você já viu aquela loja tal? Não, fica onde? Fica na avenida tal. Mas eu passo por ali todo dia. Aí depois saber. A calçada. Mas em qual calçada, né? Então, assim. E ele era muito criativo. Também pudera ler ele para ser jornalista, para ser escritor, professor. E aí não é um professor, era pedagogo mesmo. Poeta. Poeta, ele era compositor, né? Então, é para inserir-se na sociedade. Então, aí ele vai, porque eu digo o seguinte, olha, a sociedade está caminhando a passos largos para mudanças estruturais muito profundas. Mas a grande mudança será pelo viés da educação. Com certeza. Então vem por aí. Aproveitando aqui para mandar um abraço para a Alicia, para a Gleice, tão bom. Para quem está chegando, nós estamos falando de Leopoldo Machado. Leopoldo Machado, baiano, nascido em 1891. Nós vemos que esses espíritos todos combinaram para retornar mais ou menos nesse período, né? Final do século XIX, início do século XX. Mandando um abraço, diga. Nessa época já tínhamos um Bezerra de Menezes também, né? Exato. 1891. Mandando um abraço aqui também para a Laudináurea, para o Arnaldo, para a Maria Dolores. Muito bom estarmos aqui nessa manhã gostosa. Um abraço para a Janete, para todos que nos assistem. Mas o Leopoldo, né? O Leopoldo Machado, ele, como nós dissemos, primeiro ele foi para Paraíba do Sul, que é uma cidade no interior do estado do Rio de Janeiro. Ali funda uma escola com a esposa. Depois ele vai para Nova Iguaçu. E ali em Nova Iguaçu ele cria raízes, de uma certa forma. Ali ele se identifica, porque a gente sabe nada por acaso. Sabe qual era o nome de Nova Iguaçu na época? Foi no ano de 1930. Era Moxabamba. Moxabamba. Nova Iguaçu é uma cidade bem próxima da onde eu passei toda a minha infância e a minha juventude. Inclusive, eu estudei, quando eu fiz o meu curso de professora, naquela época, né, o curso normal, eu fiz na cidade que hoje em dia ela é separada de Nova Iguaçu. Ela como é que fala? Belfort Roxo? Não, Mesquita. Ela a Mesquita? Como é que é quando a cidade se separa? Emancipa. Se emancipou, mas na época ela pertencia a Nova Iguaçu. E ali, o Leopoldo, ele começa a revolucionar aquele lugar. Em 1930, era uma cidade grande, um espaço, assim, uma área territorial muito grande, mas 1930 era como todos os lugares do Brasil, que não tinha praticamente nada. Mas ele já começa a fazer um trabalho grande, e inclusive ele cria novamente uma outra escola que já ia até o ensino, hoje em dia a gente diz ensino médio, que tinha também o curso normal, o curso de contabilista, contador, que era o curso técnico de contabilidade que se chamava, e esse colégio, que ele deu o nome de Colégio Leopoldo, até hoje existe lá em Nova Iguaçu. Já vai... É um colégio tradicional. É um colégio muito
conceituado e vai completar já 90 anos. 90 anos a escola está lá. E tem uma escola pública também em homenagem a ele. Aí já o nome da escola já é... o colégio que ele fundou foi Colégio Leopoldo. E a escola pública se chama Leopoldo Machado. Nós percebemos aí que ele foi uma figura que fez assim uma diferença naquele lugar, para ser homenageado com nome de ruas, nome de colégios. E ele começou a criar ali um relacionamento, inclusive quando ele cria o Colégio Leopoldo, o padre fica muito preocupado. Gostaria de contar esse caso, Roberto? É interessante. Na verdade, era o padre, como é que se chama? Era novo no pedaço, né? Então ele tinha assumido a paróquia e o que ele percebe de chegada? Que o movimento espírita ali estava muito forte. Isso foi preocupante. E aí o que ocorre? Ele consegue, na prefeitura, uma autorização para lecionar. E aí ele se apresenta ao Leopoldo Machado e fala assim, olha, eu gostaria de colaborar com o seu colégio, eu daria aulas de religião. Aí catecismo. Catecismo, né? Catecismo. Era religião, catecismo. Mas era um eufemismo, catecismo. Aí o Leopoldo falou assim, olha, por que não? Porém, tem uma condição. Desde que eu vá também ensinar o Espiritismo para os seus paroquianos. Na sua igreja. Tá visto? Bom, isso não foi adiante, né? O padre não... Mas eles criaram depois um bom relacionamento. Sim. Mas vê que ele era uma pessoa assim, muito firme. Mas, voltando até um pouquinho ao passado do Leopoldo Machado, que é como nós dissemos, o pai, ele se ausentou, fugiu por perseguições políticas. Mas, passado alguns anos, ele volta. Isso antes do Leopoldo casar, antes dele sair da Bahia. Aí o pai volta, acaba tendo mais uma menininha com a mãe do Leopoldo. E o Leopoldo, que sempre foi um filho muito amoroso e velava, porque também não há detalhes de que ano que o pai morreu, mas ele também assume o cuidado daquela irmã, o cuidado com a mãe. E quando ele vem para o Rio de Janeiro, ele, na realidade, eu estou em São Paulo, mas é o hábito, né? Como eu era do Rio, eu digo, vem para o Rio. Quando ele vai para o Rio de Janeiro, ele vai com a mãe, com a esposa, mas com a mãe e com a irmã. E a mãe e a irmã sempre foram cuidadas por ele. Ele sempre teve aquele desvelo de ser um bom filho, apesar de todo o trabalho que ele realizava, profissional, como nós dissemos, poeta, jornalista, prosador, teatrólogo, polemista, professor, mas aquele amor, aquele carinho. Ele não teve filhos com a esposa, não se sabe bem qual dos dois que não puderam realizar essa missão, mas eles tiveram muitos filhos do coração. Mas eu acho, Leila, que ele antes já tinha sido pai. Porque quando ele, como irmão, como filho, ele abraça, né, os irmãos, cuidando deles, né, da própria mãe, que é uma coisa muito interessante e rara, né? Ele jamais se separou da mãe. Enquanto esteve aqui, ele muda de cidade, ele muda de estado, mas a mãe junto dele. E a mãe junto. Foi um filho muito amoroso, né? Muito cuidadoso. Mas, gente, olha, terminou o nosso tempo. Leila, antes que feche, só para recordar, eu não sei se tem alguém aqui que esteja nos ouvindo que seja da Bahia, porque na cidade de Salvador tem o Teatro Espírita Leopoldo Machado, o Telma, em homenagem a ele. Mas depois a gente vai saber de onde vem, porque essas homenagens todas, né? É verdade. Olha, se até na Bahia já tinha saído da Bahia.
Amanhã nós continuamos falando de Leopoldo Machado. Isso foi somente assim uma introdução, porque o trabalho que ele realizou em benefício da divulgação do Espiritismo e de obras sociais foi muito grande. Ele e a esposa ali o auxiliando, foi uma grande companheira, mas foi um trabalho belíssimo, muito, muito lindo, ainda mais considerando a época ainda de perseguições religiosas voltadas ao espiritismo, mas ele era muito, muito trabalhador, muito digno. Então vale a pena amanhã vocês continuarem aqui para que a gente dê continuidade junto com esse nosso convidado tão especial que continua trabalhando ainda. Mas que aí a gente possa conhecer um pouco mais dessa figura que eu acredito que muitos do movimento espírita não conhecem ainda. Mas hoje é segunda-feira, às 20 horas, nós temos a nossa palestra. Às 20 horas a palestra, ao final o passe, a magnetização das águas. Oi, Laudinauria. Laudinauria é de Pernambuco. Olha só que coisa boa. É muito bom estarmos assim, o Brasil todo, né? Aqui unidos, inclusive de outros países também. Muito bom. Então, hoje, qual é a palestra? O tema da palestra? O tema será: que queres que eu faça? O que queres que eu faça? Ao final... Eu garanto, tem muita gente se perguntar assim, ele assim, fala assim, ó, eu quero ganhar na Mega Sena. E outros quereriam outras coisas. Ao final, o passe, a magnetização das águas, a vibração, a irradiação. E quem ainda não conhece os nossos canais, entrem lá, se inscrevam, deem um joinha, compartilhem. É muito bom divulgarmos essa doutrina libertadora, consoladora, esclarecedora. Um beijo também, Leondina. Paz a todos e até mais, até às 20 horas e até amanhã. Então, mais uma vez, meus agradecimentos. Foi muito gostoso ter estado com vocês e recordando nessas vidas esses espíritos de luz que transitaram por entre nós, deixando-nos uma trilha já preparada. Então, até amanhã, se Deus quiser.